Vejamos um exemplo prático, a função afim e o Uber. Para compor uma função custo, geralmente temos uma série de fatores, como por exemplo o custo fixo, aluguel, seguro, impostos e o custo variável, em função da quantidade produzida de determinada mercadoria. Podemos expressá-la por custo total é igual ao custo variável mais o custo fixo. No Uber, a função custo é dada, portanto, por C de x é igual ao custo variável vezes x mais o custo fixo, onde CV é o custo variável, x é a quantidade de quilômetros percorridos e CF é o custo fixo. Um Uber, por exemplo, ele pode ter a função custo como sendo C de x igual a 0,44x mais 75. Então, colocando isso graficamente, essa função é a função afim do tipo ax mais b, onde a é não nulo, a é igual a 0,44 e b é 175. Vejam que o gráfico ele toca o eixo y exatamente no valor de b, que é 175. E esse gráfico ele é pouco inclinado porque o valor de a é pequeno, é 0,44. Suponhamos que o valor de b seja 100 e não 175. O que aconteceria com o gráfico? O gráfico desceria para o valor de 100, iniciaria a partir do 100. Se você aumentasse, por exemplo, o valor de a, então aumentaria a inclinação. Além da função custo, temos também a função receita, que é o quanto que o motorista vai receber. Então, a função receita dos motoristas, considerando o valor cobrado por quilômetro rodado de 1,40 e o preço fixo de 6,75, também chamado de bandeira, e o desconto de 25% referente à taxa de serviço pelo uso da plataforma, pode ser dado pela equação R de x igual a 1,4x, que é o valor por quilômetro, mais 6,75, que é o valor fixo, menos 0,25, correspondendo ao 25% do valor cobrado pela plataforma. Calculando essa porcentagem, nós vamos ter que R de x é igual a 1,4x mais 6,75 menos 0,35x mais 1,70. Calculando essas subtrações, nós temos a função receita igual a 1,05x mais 5,05. Graficamente, você vê que a inclinação é um pouco maior que a anterior, devido ao A ser um pouco maior. Já o B é 5,05, então é onde vai iniciar a reta a partir do eixo Y. A partir da diferença da função receita com a função custo, encontra-se a função lucro, representada pela função L de x é igual a R de x menos C de x. Bom, a função R de x é a função receita que a gente acabou de ver, que está em azul. A função C de x é a função custo, que a gente viu também, que está de vermelho. Realizando a subtração, nós temos que a função lucro, L de x, é igual a 0,6x menos 169,95. Analisando os dois gráficos, vemos que o gráfico de azul representa a receita, o gráfico de vermelho representa o custo. A partir de que momento nós vamos ter lucro? Quando o gráfico de azul ultrapassar o gráfico vermelho. Analisando o gráfico da função lucro, temos que esse gráfico ele vai tocar o eixo y no valor de b, que é igual a menos 169,95. E a partir de que momento que eu vou ter lucro? A partir da raiz da função, quando os valores passam a ser maiores que zero. Como o a é positivo, a função é crescente. Tudo que está a partir da raiz é positivo, e o que está para trás da raiz é negativo. Ou seja, se o Uber não trabalhar nada, ele vai ter um prejuízo de menos
169,95. A partir de que quilômetro ele começará a ter lucro? Então é a raiz. A raiz sempre vai ser o quê? Menos B sobre A. Como nós temos o valor de B e temos o valor de A, então basta calcular a raiz. Então a partir de 283,25 km, o Uber passa a ter lucro. E se o Uber percorrer 1.000 km, trabalhar 1.000 km, então isso é L de 1.000, substitui no valor da função, onde tem x, você vai colocar 1.000, isso vai ser 0,6 vezes 1.000, menos 179,95, isso é igual a R$ 430. Ah, professor, mas é muito pouco. Mas eu pesquisei com o Uber e eles correm muito mais do que isso por mês. Diariamente eles fazem 300 km. Então dá para ter um lucro razoável. É isso, pessoal. Saudade de todos. Fiquem em casa, por favor. Bons estudos. É isso daí. Até o próximo vídeo.